Alô, amados, meus queridos, estou de volta, aleluia, para fazer um vídeo aqui, na qual eu queria falar sobre a morte dos apóstolos no passado, ok? Às vezes nós pensamos, nós estamos sofrendo muito, é bom que nós vejamos o que os apóstolos passaram no passado, ok? Nós vejamos o que eles sofreram para poder fazer a obra de Deus, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus, pelas tuas misericórdias, pelas tuas compaixões. Eu oro por cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Ó, Jesus, vai de encontro a cada um deles, meu Pai. Que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre cada vida. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus servos hoje, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Eu vou, amados, virar para o vídeo, para que vocês assistam como morreram os servos de Deus no passado, ok? Então eu quero que vocês vejam isso, porque é muito lindo. Às vezes nós pensamos que nós estamos sendo perseguidos, a nossa cruz está muito grande, e quando nós vamos ver, realmente a nossa cruz não está tão grande, porque nós não sofremos ainda perseguições. Mas tem muitos cristãos sofrendo e chorando aí perseguições, angústia e tribulações. E nós não sofremos ainda nem um quarto, ok? Eu vos digo. Então vamos lá, vou virar o vídeo para que vocês assistam, ok? Eu vou continuar falando para a glória de Deus. Dá licença. Aí diz aí, ó, irmãos, como foi a morte dos apóstolos. Hoje eu estou numa alergia tremenda. Glória a Jesus. Aí está como foi a morte dos apóstolos. Vamos falar sobre isso, ok? Sobre a morte dos apóstolos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí está Estevão, irmãos. Nós vamos falar sobre Estevão agora. Estevão foi um de seus discípulos de Jesus, um dos quais ele foi o primeiro mártir em Jerusalém, um homem cheio de fé e de sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado como a qual pregou o evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até a matá-los. E o apedrejaram a Estevão, que em sua vocação dizia: Senhor Jesus Cristo, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz ao Senhor, dizendo: não lhes impute este pecado. Disto isto, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele morreu. Então, nós vemos o segundo mártir foi Tiago, filho de Zebedeu, ok? Passou já? Peraí, dá licença. Um minuto, irmãos. Passou um aqui que eu não vi. Atos 7. Ok. Aí está. Então, amados irmãos, nós viemos agora, nós viemos aqui que ele morreu e ele pediu a Deus que não lhes imputasse os pecados daquela humanidade. Nós vemos aí como eles eram maus, jogavam pedras, estavam apedrejando a Estevão. Atos, oh my God. Deus meu, que tristeza, que tribulação, Jesus amado. Meu Senhor dos exércitos. Vejam só o tamanho dessa pedra, amados. Vejam só, vejam que maldade. Olha, meu Deus. Meu Senhor. Jesus, tem de misericórdia. Então, o próximo mártir o encontramos no livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, que é Tiago, filho de Zebedeu, ok? Ele ganhava a vida como pescador, mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu barco, seu pai e seguiu a Jesus. Por ordem de Herodes, Agripa foi preso e decapitado em Jerusalém, nos meados de anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro a receber o cálice que ele mesmo tinha dito do Salvador que estava disposto a beber, ok? Filipe foi o outro que ele era naturalmente da cidade de Betsaida, na Galileia, ok? Então, na cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamados por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, dizendo que eu tinha encontrado aquele de quem os profetas já haviam falado e escritos, ou seja, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias. Historiadores afirmam que Felipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Irápolis. Agora nós vemos aí Tiago, chamado Menor, filho de Alfeu, evangelizou algumas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos
primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, meus amados irmãos, que absurdo, 99 anos. E no ano 62 da era cristã, foi espancado. Ele foi espancado e apedrejado pelos judeus, ok? Os quais usaram um cacetete para feri-lo no crânio com... Vamos parar aqui em Barnabé. Ele foi ferido no crânio. Oi, Jesus, o que é isso aqui que está acontecendo aqui com esse computador hoje? É a terceira vez que eu tento fazer, amados, e não dá certo. Meu Jesus, sangue de Jesus tem poder. Ok? Vamos continuar daqui. Nós estávamos parados aqui, acredito. Ok? Aí vocês estão vendo. Ah, sim. Ah, então, eles é... Glória a Jesus. Eles eram maus, irmãos. Eles eram muito maus, as pessoas no passado. Então, como nós estávamos falando desse profeta de Jesus, que ele tinha 99 anos, ok? Quando ele foi morto. E eles pegavam cacetetes e batiam nas pessoas sem um pingo de dó. Então, nós estamos passando, irmãos, coisas muito pouca ainda para o que os filhos do Senhor Jesus Cristo passaram. Então, ele está falando sobre Tiago, Alfeu, ok? Nós estamos falando sobre ele. Então, ele foi morto com 99 anos de idade, no ano 62 da era cristã, espancado, ok? Como já disse para vocês, pelos judeus. Eles usaram um cacetete para ferir no crânio, com indícios de crueldade, porque eram maus. Aí vem agora Barnabé, chamado filho da consolação. Barnabé era levita, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens. Então, vendeu tudo que tinha para ajudar os apóstolos. Como hoje nós não vemos isso, né, irmãos? Muitas pessoas às vezes falam que os cristãos estão roubando o dia das pessoas, mas nós já vemos aí que os apóstolos de Jesus Cristo, vamos parar aqui um pouquinho para falar, eles vendiam tudo e depositavam na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, Barnabé, ele era levita, ele era um homem cheio do Espírito Santo, foi companheiro de Paulo em muitas viagens, vendeu tudo o que tinha para dar aos apóstolos, para pregar o evangelho segundo a vitória. A história nos conta. Barnabé foi torturado, arrastado, aqui está ele, ok? Ele foi arrastado, ok? Ele foi arrastado pelas ruas, até, meus amados, com corda, até seu pescoço ser quase arrancado. E depois eles queimaram, meu Deus, ele vivo, ok? Eles queimaram ele vivo. Aí está a fotografia de Barnabé sendo arrastado pelas ruas. Agora vem o Marcos, evangelista, ok? Foi ele que na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Como relata a história, contam que os pagãos os arrastaram pelas ruas de Alexandria, ok? Vamos parar aqui um pouco, que nós já estamos entrando em Pedro. Eles arrastaram ele nas ruas de Alexandria ao ponto de ser todo despedaçado, arrancado os pedaços. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. E agora nós vemos aí, meus amados, a história de Pedro. Pedro era pescador em Cafarnaum, onde vivia com sua sogra. Seu irmão André levou a Cristo. Logo depois foram chamados a deixar suas redes para se tornarem pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, se converteram até quase 3.000 almas em uma noite. Em outra ocasião, foi preso com o apóstolo João, e foi açoitado covardemente, ok? Covardemente. E foi advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Ousadamente livres responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros, amados irmãos, entre muitos outros, meu Deus, aqui está outro sendo crucificado. Entre muitos outros homens, entre muitos santos, o bem-aventurado, o apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado. Aqui está ele, crucificado de cabeça para baixo em Roma. E ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como o seu mestre Jesus Cristo. Meu Senhor Jesus, tende misericórdia, Pai. Aí está, irmãos, ele sendo crucificado de cabeça para baixo. E agora nós vamos entrar no outro apóstolo, que é um apóstolo de uma história muito linda, muito grande, aleluia, que está vindo agora, ainda está mostrando a morte do outro.
nós vamos ver agora Paulo, que esse aí foi o grande perseguidor do evangelho. Ele nasceu na cidade romana de Tarso, era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu, e sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a igreja de Cristo e, enfurecido demasiadamente contra eles, até das cidades estranhas, o perseguia. Sobre o que, indo então a Damasco, no poder da comissão dos principais dos sacerdotes, e a meio-dia, meus amados irmãos, a Bíblia diz, Atos 16 e 26, 13, nos diz que ao meio-dia, a caminho de Damasco, uma luz do céu veio a ele, Atos 26, 13, maior que o esplendor do sol, cuja claridade envolveu-me, disse ele. Então, e ele caiu por terra, ele dizendo que ele caiu por terra, e ele disse assim, Deus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Disse ele, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Levanta-te, pois, e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para te escolher por ministro e testemunha do evangelho, tanto das coisas que tens visto, como das quais te hão de aparecer. Ainda Paulo, que antes era perseguido, passa a ser perseguido agora. Ele, nobre, tornou-se pobre ao ponto de sofrer fome, nudez, ok? Nudez, perigos, e não ter pousada certa. E lhes enfrentou e venceu pelo poder de Deus e do evangelho. Os espíritos lhe obedeciam, aos mágicos e os filósofos, aleluia, malignos, falsos profetas, eles obedeciam a Paulo, porque Deus estava na vida dele. Ele era alguém grande no poder de Deus. Eles, e pequenos e nobres, aleluia, nem ignóbios, aleluia, ficavam diante dele. Ele era judeu ou grego, mas ensinava a palavra de Deus com sinceridade e ousadia, sem respeito à aparência dos homens. Por ser um sacerdote, um servo de Cristo. Os seus feitos estão registrados não somente nas Sagradas Escrituras, mas nos livros, principalmente na Grécia. Sua jornada da etapa final entrou em Jerusalém em torno de 60 depois de Cristo. Vítima de inveja. Ele foi preso e acusado de violar a lei judaica. Paulo, sua prisão, escreveu a Timóteo, em sua prisão escreveu a Timóteo, a quem chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que sua hora havia chegado, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida chegou, disse ele. Então, ele disse, está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me espera, a qual o Senhor Jesus Cristo, vamos parar aqui que já entrou no André, ok? Paulo disse, a coroa da justiça me espera, a qual o Senhor Jesus Cristo me dará, justo juiz. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Segundo registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero. Suas cartas continuam vivas, testificando do amor de Cristo até o dia de hoje. E agora nós entramos em André, o irmão de Pedro, pescadores, ok? E discípulo de Jesus, ok? João Batista pregou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas ao chegar a Acácia, foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Então, os irmãos estão vendo aí, ó, em forma de X, de cabeça, em forma de X. Daí, então, a origem do termo de cruz de Santo André. Aí vem agora Bartolomeu, ok? Tem sido identificado muitas vezes na Bíblia como Natanael. Era natural de Canaã da Galileia, de Caná da Galileia. Recebeu uma palavra de Jesus muito edificante. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Aqui já está sobre Tomé, vamos parar aqui em Tomé, ok? Então, aqui nós estamos falando de Bartolomeu. Então, ele exerceu seu ministério na Anatólia, na Etiópia, na Armênia e Índia. Então, nós vemos na Mesopotâmia, meus amados irmãos, nós vemos hoje esses países aí. Foi esfolado, vivo, meu Deus,
e crucificado de cabeça para baixo também na Armênia. Meu Senhor. Agora está aí Tomé também, chamado Dídimo, era nativo da Galileia, só acreditava que Jesus estava vivo. Ele disse que acreditava que Jesus estava vivo e a sua ressurreição, depois ele só acreditava depois que viu suas marcas da crucificação, segundo a tradição, segundo a tradição, sua obra evangelização estendeu-se a Pérsia e Índia. Consta-se que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madala, no ano 53 da era cristã. Foi lançado em uma fornalha. Meu Deus, meu Senhor, Jesus amado, só a misericórdia de Deus. Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi, foi cobrador de impostos, um publicano nos domínios de Herodes, antigos em Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos judeus, os quais consideravam estes profissão desonesta pelo fato de se sentirem obrigados a terem que pagar impostos. Vejam bem, meus irmãos, até naquele tempo não gostavam de pagar impostos dos romanos, ok? Mateus ganhava a vida nesta profissão, mas Cristo o encontrou ordenando as que seguisse. Mateus, então, abandonou seu emprego público para servir ao Senhor. Tá vendo aí, irmãos? Muitos abandonaram seus trabalhos para servir ao Senhor Jesus Cristo. E às vezes hoje, quando alguém faz isso, eles chamam de vagabundo, não é verdade? Mas Mateus, então, abandonou seu emprego público para servir ao Senhor. Escreveu seu evangelho na linguagem hebraica, depois traduziu para o grego por Tiago, o Tiago menor. Mateus percorreu toda a Judéia e a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando, segundo alguns dos historiadores. Ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Meu Senhor Jesus Cristo, só o sangue de Jesus. Meu Deus, que mortes tristes foi a morte dos discípulos de Jesus. Agora vem aí Simão, o Zelote. Era um outro que pertencia a um grupo de pessoas, ok? Ele pertencia ao grupo de pessoas insurgentes, revolucionando contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Aí vem Matias, foi escolhido pelos apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns escritores afirmam que os judeus o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, sendo por isso sentenciado a ser amarrado numa cruz e apedrejado e, por último, decapitado. Meu Senhor. Aí vem o médico Lucas agora, o autor do o evangelista. Lucas foi o autor do que leva seu nome e do livro dos Atos. Viajam com Paulo por vários países, relata a história de que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Aí vem João, o discípulo amado de Jesus Cristo, era irmão de Tiago e também pescador. Quando Cristo o chamou, ele não hesitou. Imediatamente ele deixou suas redes e o barco e seu pai, juntos com seu irmão, foi com Pedro e Tiago, um dos discípulos mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. Mas sendo da vontade de Deus que seus filhos chegassem à glória, muita tribulação e grandes dificuldades, João também não escapou, foi enviado a Éfeso, a Roma, sendo lançado num caldeirão de óleo fervente. Meu Jesus amado, paciência. Vocês já pensaram o que quer ser jogado num caldeirão de óleo fervendo? Meu Senhor dos exércitos. Então, meus amados, mas ele escapou de forma milagrosa, sem dano algum. Porque esse foi um milagre de Deus. Porque Deus o tinha escolhido. O imperador Dominiciano iniciou depois a ilha, jogou ele depois na ilha de Patmos, local destinado aos piores infratores da sociedade na época. Ele orou, recebeu então as visões do Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse, que são as profecias do fim que nós vemos agora, ok? Então, o Nervas, o sucessor de Domiciano, o libertou
e foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta. Mas ele foi jogado num tacho de água fervente. Mas o Senhor fez, aleluia, um milagre, glória a Deus. Morrendo ele de velhice, ok? E apesar de essas contínuas perseguições, meus amados, terríveis perseguições contínuas, a igreja crescia e se espalhava por todo o Império Romano, ok? Arraigada na doutrina dos apóstolos, regada com o sangue dos santos. Tertuliano, um dos escritores da antiguidade, chegou a dizer: o sangue dos mártires é como a semente da igreja. Aleluia. E terminando aqui, você teria capaz de morrer por amor a Cristo? Eu te faço essa pergunta. Eu acredito que não, meus amados. É muito difícil. Será que você teria coragem de morrer pendurado numa cruz como os apóstolos? Outros crucificados, tá vendo aí, magrinho, de tanta fome passar no evangelho de Jesus Cristo. Mas o sangue corria, mas a igreja crescia cada vez mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados, o evangelho está sendo pregado. Grandes perseguições nós ainda iremos passar, amados. Eu acredito, nós iremos sofrer grandes perseguições ainda, mas que Deus nos livre, que Deus nos guarde e nos tenha nas suas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados, aqui nós estamos com mais um vídeo acerca da vida dos apóstolos de Jesus Cristo, na qual sofreram grandes perseguições, mas eles estão na glória com o Senhor. E nós também um dia vamos morar com o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Eu vou fazer, o próximo vídeo que eu vou fazer agora é de uma revelação de um pastor que eu recebi hoje. E pesquisando, nós temos algo muito interessante, amados, para falar. É algo interessantíssimo. Eu quero que vocês fiquem de ouvidos, porque realmente é algo muito incrível, ok? Então, amados, esses dias eu estava orando ao Senhor de madrugada e o Senhor Jesus me mostrou uma palavra, sabe, escrita. Dizia assim: o tempo acabou, ok? O tempo acabou. Nós vemos aí que os discípulos sofreram, morreram por amor de Jesus, e nós ainda estamos tendo tempo. O tempo deles acabaram, mas nós ainda estamos tendo tempo, meus amados. Eu não entendi o que Deus quis me dizer com isso, com o tempo acabou. Eu não entendi. Eu vi outras coisas descritas também que eu não entendi também. Não consegui ler. Mas, meus amados, o tempo realmente está escasso. Jesus está voltando. Essa perseguição que no passado os primeiros cristãos primitivos enfrentaram, já vimos a olho nu recentemente, aqui por esses arredores. Ok? Recentemente nós vimos que foram decapitados 21 pessoas. Eles levaram a praia em olho nu. Os irmãos viram isso? Que foram levados, essas pessoas, a olho nu, e decapitaram eles por causa da palavra de Deus ali naquela praia. E nós vimos, amados irmãos, que eram gigantes que levavam aquelas pessoas. Então, a perseguição, amados, está às portas. E hoje, essa profecia está se cumprindo, amados, que outras profecias já se cumpriram. E esta profecia hoje já está se cumprindo, a profecia do fim dos tempos, dos cristãos serem espalhados pelo mundo inteiro e estão enfrentando perseguições. Mas eles não têm negado a Jesus. Aqueles cristãos que foram decapitados ali, eles não negaram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, ok? Então, nós vemos em vários países que estão sendo, pessoas sendo executadas, assumindo a sua fé, ok? No Senhor Jesus Cristo. No Irã, por exemplo, conforme a legislação do país, o homem ou mulher que se converterem ao cristianismo, eles podem enfrentar a pena de morte. Na Coreia do Norte, os cristãos são considerados uma ameaça ao país, ok? Então, por isso, são capturados e levados a campos de concentrações, onde são torturados e muitas vezes mortos por causa da palavra de Deus. Um vídeo divulgado em redes sociais mostra 21 cristãos sendo decapitados, como já falei para vocês. Onde foi isso, meus amados? Foi na Líbia. Então, eles foram levados a uma praia e expostos para o mundo inteiro ver a cena da barbaridade e do terror por aqueles que os aterrorizavam e cortavam seus pescoços. Meu Deus, muitos deles eu vi, amados, que eles estavam orando na hora da morte. Louvado seja Deus, por amor a Jesus Cristo. Então nós vemos a barbaridade, o terror por altos e combatentes soldados islâmicos, e antes da execução eles oram. Na África, meus irmãos, muitas perseguições, cristãos estão sendo espancados
por causa de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. São chutes, são cuspes que eles cospem nas pessoas. E uma multidão aplaudindo. É o fim, meus amados, é o fim dos tempos. Acabou mesmo o tempo. É como diz a palavra do Senhor em Mateus 24, que muitos sofreriam perseguições. E como não se bastasse ainda, irmãos, eles pegam as pessoas e queimam vivas. Meu Deus, é o fim. Eles põem a propaganda, saiu agora, eu vi na internet que eles puseram uma propaganda em um panfleto, quer dizer, um folheto. Eles diziam assim: mate um judeu ou um cristão e seja recompensado no paraíso. Quer dizer, muitos estão matando em nome de Deus para serem recompensados no paraíso. Que recompensa é essa, meus amados? Meu Deus do céu, matar uma pessoa ao vivo, meu Senhor, este é um folheto que está circulando na África do Sul. Um folheto que deixa bem claro que os homens e as mulheres que têm Jesus Cristo, eles têm pago, eles têm assumido a sua fé no Senhor Jesus Cristo pela sua própria vida. Eles estão passando o que Jesus Cristo também passou. Meu Deus, é um preço muito alto. E eu te pergunto, como você tem usado o seu tempo? Como? Meus amados, use o seu tempo que Jesus te deu por enquanto está aqui na terra para falar a palavra de Deus. Não desperdice o seu tempo, porque a perseguição virá. Jesus está próximo às portas e nós temos que estar preparados. Faça tudo o que você puder fazer hoje, pois o tempo voa. Coloque suas boas obras no banco da vida, lá no céu. Aleluia. Porque você terá vida eterna com Jesus, aleluia. Vamos orar agora, terminando esse vídeo. Senhor Jesus, eu oro, terminando esse vídeo. Senhor, toma cada um dos nossos irmãos nas suas mãos. Envolve-os no teu sangue, Senhor, e dá da tua graça. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Se vier essas perseguições, Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Se nós não formos suportar, Senhor, nos leva para a tua glória, Senhor. Mas não deixa, Senhor, sofrermos, Senhor, pelo amor do teu nome, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós oramos neste dia. Em nome de Jesus. E assim, amados, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu creio que Deus vai nos dar mais uma oportunidade. Eu creio que o Senhor Jesus vai nos dar mais uma oportunidade para que nós sejamos pregadores da sua palavra e porque o tempo está próximo. Amém? Um beijo no vosso coração, galerinha linda, e até a próxima oportunidade. Assista o próximo vídeo que eu vou colocar, que é da revelação daquele pastor que eu falei para os irmãos, que eu recebi hoje. Vou passar agora, ok? Todos esses vídeos vão ao ar hoje ainda mesmo, ok? Porque provavelmente eu não tenha tempo até o final da semana, porque às vezes a gente vai, assim, comer e fazer alguma coisa, né, irmãos? Então, quer dizer, mas que nós nos lembremos desse dia que Jesus nasceu nos nossos corações um dia. E que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Um beijo, amados, e até a próxima.